paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória de estarmos aqui esta noite, reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo pastor presidente dessa igreja, pastor Gerson Torrezan, com a sua esposa, todos os obreiros, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Trago aqui o abraço do meu pastor Paulo Cardoso, ao pastor e toda a igreja. Ele está numa viagem, está no norte de Minas, e quando ele me avisou e me pediu para estar aqui, confesso que eu tremi, porque a responsabilidade não é pequena, é muito grande. Mas, se Deus assim nos permitiu, é porque estava no centro da vontade dEle, de estarmos aqui esta noite, para cultuarmos ao Senhor e para trazer aqui uma palavra da parte dEle para a igreja. Meus irmãos, por gentileza, você que trouxe sua Bíblia, abra no livro do Gênesis, o capítulo é o de número 32, e o verso de número 10, Gênesis, capítulo 32, o verso de número 10, nós vamos ler apenas o verso de número 10, para nossa meditação aqui esta noite. Gênesis, capítulo 32, o verso de número 10, diz assim o texto bíblico: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivesse com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Amém? Já foi orado, eu creio na oração que foi feita. Antes de ministrar, também parabenizar a igreja pelo 44º aniversário de fundação da igreja. Também as irmãs da CIBCAM, que estão também comemorando também hoje, o aniversário de fundação também. Que Deus abençoe a igreja, as irmãs, que vocês continuem sendo uma bênção. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu não vou ser cansativo aos irmãos, mas eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui esta noite, e pouco tempo eu quero entregá-la. Se nós olharmos para a vida de Jacó, Jacó viveu inúmeras experiências. E o texto que nós lemos aqui no capítulo 32, o verso de número 10, Jacó já é um homem de aproximadamente 60 anos de idade. 60 anos de idade com muitas experiências. Ele está retornando para sua terra, para a casa da sua parentela, ter um encontro com o seu irmão sucessivamente. Mas quando ele está retornando, ele passa pelo Jordão, e quando ele passa pelo Jordão, ele se lembra da cena, do dia em que ele partiu. 20 anos antes, quando ele passou o Jordão, ele se lembrou do que ele viveu 20 anos atrás. Olhou para sua mão e viu o cajado e reconheceu. A Bíblia King James, na tradução King James atualizada, vai dizer que a palavra que Jacó expressa é assim: reconheço que se não fosse a bondade do Senhor, eu não estaria aqui, porque quando eu passei por este Jordão, eu só tinha um cajado. Só tinha um cajado, mais nada. Saí da casa do meu pai apenas com um cajado. Mas hoje eu estou retornando
Na nossa tradução, nessa tradução da Bíblia do Culto, eu li e está escrito que ele voltou com 2 mandos, mas em outras traduções vai dizer que ele voltou com 2 exércitos. Para quem partiu só com um cajado, ele está voltando agradecido, porque o Senhor o prosperou. A palavra para esta noite é gratidão. O convite de Deus para nós esta noite é que nós olhemos para a nossa história e reconhecemos que nós começamos, como o pastor disse aqui, numa igrejinha pequenina. A palavra do pastor, com todo respeito, ele diz, ninguém tinha coragem de entrar, mas começamos, e olha só onde que chegamos hoje. Deus foi bom conosco, Deus tem sido fiel com a igreja. Passamos só com cajado, mas olha só quem nos tornamos. Jacó está agradecido por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Eu quero que você olhe para você hoje. Comece a observar anos atrás. Não olhe só o dia de hoje. Olhe anos atrás. Anos. Olha quem você é hoje. Olha quem Deus te fez tornar. Olha quanta promessa que Deus cumpriu na tua vida. Olha quando você saiu só com um cajado na mão, mas hoje você está aqui abençoado, servindo ao Senhor, você e a tua casa, você e os teus filhos, adorando ao Todo-Poderoso. Partiu sem, ninguém começou pequeno, mas Deus foi abençoando, abençoando. Esse é o Jacó. Não vamos ser negligentes de olhar apenas 1, 2 anos atrás e achar que a vida é resultado do que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Nós temos que olhar lá no início, quando nós ainda estávamos sendo gerados, informe, sem condição nenhuma, mas a mão de Deus já estava sobre nós, e havia um projeto dele para com a nossa vida, e ele nos conduziu até aqui, aleluia. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Jacó, quando saiu da casa de seu pai, ele saiu com uma ideia de fugir do seu irmão. Você conhece a história. Mas para o seu pai, ele disse que ia arrumar uma esposa na casa da sua parentela. O pai o despede, ele parte. Ele partiu apenas, eu imagino, conjecturo a partir do texto que nós lemos, partiu com a sua roupa, com a sua malinha de roupa e o cajado na mão, porque ele já chegou no Jordão portando um cajado. Esse cajado me remete a uma ideia de que havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Observe que ele não está saindo com rebanho, ele não está saindo com gado, porque quem portava cajado era os pastores de ovelha e dono de rebanhos. Os pastores, dono de rebanho de ovelha e de gado. Mas Jacó não tem nada disso. Jacó está saindo com medo e fugindo do irmão, e apenas com uma ideia: eu preciso chegar na casa do meu tio, e tomara que o meu irmão não me encontre no caminho. Eu estou indo com o quê? Com um cajado, eu não tenho ovelha, eu não tenho boi, eu não tenho nada, mas eu já tenho o quê? A promessa, e eu vou chegar lá ainda. Para nós, esta noite, que eu quero entregar essa mensagem aos irmãos, eu quero que você olhe para você mesmo. Quando você iniciou a tua trajetória na vida cristã, você começou, às vezes, muitas pessoas aqui começaram sem nada, apenas com uma promessa. Outros continuam hoje, pastor, sem conquistar muitas coisas na vida, mas apegado na promessa: Jesus vai voltar e eu vou morar no céu. Nós temos uma promessa, isso nos faz caminhar. Jacó, então, vai seguir a sua trajetória, passa em Betel, tem a experiência, faz um voto com Deus, continua a caminhada. Quando ele chega em Harã, ele chega num poço.
aonde os pastores estavam reunidos. Imagine comigo, Jacó chegando num poço, aonde os pastores dos rebanhos se reuniam, portando cajado. À primeira vista, eu quero que você imagine, se eu sou pastor de ovelha, eu vejo um outro cidadão vindo com um cajado na mão, eu imagino, vem vindo um pastor de ovelha aí. Vem vindo mais um pastor. De onde será que ele vem? E o que se espera é que venha um rebanho com ele. Mas Jacó vai chegar sozinho, só com o cajado. Portanto, o quê? A promessa. Eu ainda não tenho, mas eu já tenho a promessa. Eu não preciso ter rebanho. Se eu tiver a promessa, já está valendo. E eu vou acreditar que Deus vai fazer. Ó, Jacó, chegando com o cajado. Imagina os outros pastores. Ué, quem é esse? Da onde ele está vindo? Tem cajado. É pastor, mas não tem rebanho, não? Meu irmão, não sei se você... Eu vou entregar uma palavra de Deus e eu quero acreditar que você vai receber essa palavra. Você não depende da condição e da ótica humana. Você depende ainda do milagre do céu. Se comporte e se respeite, porque se você já tem a promessa, confia que Deus vai confirmar e vai realizar. Jacó se impôs, diz que ele chegou lá dando ordem e ele chegou dando instrução. Não tem ovelha, mas ele já consegue dar ordem e instrução. Aí os pastores estão ouvindo. Está muito cedo para vocês parar. Não, é que a gente espera juntar todo mundo aqui para a gente depois tirar a água para os rebanhos. A gente empurra a pedra que está sobre o poço, depois a gente tira a água. Jacó, eu acho que está muito cedo ainda. Devia chamar todo mundo e adiantar o processo. Dali a pouco vem vindo a Raquel. Ele olha para a Raquel e diz: quem é essa? Essa daí é a moça que é da parentela sua, que você estava procurando pela família. É ela. Ele deu uma olhada e disse assim: é ela. O que ela veio? Ela veio também tirar água. E a pedra vai continuar aí? Tem que esperar todo mundo chegar. Ele falou assim: a moça está vindo tirar água e vocês vão deixar a pedra? Faz o seguinte, vocês não querem rolar? Não tem problema, mas eu vou rolar sozinho. Diz o texto que Jacó rolou a pedra que estava sobre o poço para tirar água para Raquel. Sabe o que é isso? Para nossa aplicação rápida aqui, é que se você tem a promessa, se você tem o cajado, se você sabe quem confiou o cajado na tua mão e foi o teu pai, você não depende da força dos outros. Quando você olha para a pedra, você entende que dá para rolar e você rola essa pedra. Dá para tirar a pedra e eu vou tirar. Tem gente que espera juntar o grupo todo, tem gente que só vai fazer o evento se vir todo mundo. Se está todo mundo junto, aí a gente faz. Não, quem tem cajado não depende de todo mundo. Ele olha para a diversidade e diz: eu vou rolar a pedra, porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei o encontro que eu tive em Betel, eu vou rolar essa pedra. Aleluia, aleluia. Rolou a pedra, foi para a casa de Labão. Você conhece a história. Ele desejou casar com Raquel, mas o Labão deu um jeito dele ficar com a Lia ou a Leia e depois sim casar com a Raquel. Aí ele vai passar lá mais 20 anos aproximadamente. Com quase 16 anos ele tem uma ideia, diz assim: agora eu preciso voltar, porque eu já fiz muito aqui nessa terra, eu já desenvolvi tudo que eu precisava desenvolver. Eu paguei pelas duas esposas que tenho. Tudo que a gente comeu aqui, a minha casa e os meus filhos, foi por trabalho. Se fosse no Brasil, isso hoje era considerado regime de escravidão, porque se você trabalha só para comer, para pagar o seu empregador, a comida que você recebe dele, é escravidão. O Jacó vivia nesse regime. Trabalhava para comer e sustentar a tua casa e pronto.
Não tinha mais nada. Com 16 anos ele dizia assim, eu vou embora para casa, vamos fazer o seguinte, vou fazer um acerto de conta. O Labão dizia assim, ó, tudo que tem aqui não é seu não, tudo que juntou até agora é meu. Fazer o seguinte, daqui para frente, eu fico com a parte do rebanho, os que nascer aí listrados, você fica para você, tá certo? Então tudo bem, trabalhou mais um período, quando chegou na hora de ir embora, diz que os filhos de Labão, o texto diz, que eles começaram a olhar para Jacó e dizer assim, você está roubando o nosso pai. Você só tem o que você tem hoje porque você está tirando do nosso pai. 2 meninos irresponsáveis, que nunca olhou a luta, que nunca olharam os 20 anos de trabalho, de servidão na casa do pai que Jacó teve. Por isso que eu entrego aqui uma palavra de reflexão também aos irmãos. Nunca meça a história de alguém pelo hoje. Olha lá atrás, vê quanto tempo ele já caminhou segurando o cajado, acreditando na promessa, e investiu a vida acreditando numa promessa. Então, não seja negligente de olhar e dizer assim, tem muito tempo de trabalho, muito esforço. Jacó se esforçou demais. Aí o Jacó, então, depois dos 20 anos, vai conseguir voltar para casa. Aí chegamos no ponto que a gente leu. Quando ele está voltando, ele olha e ele começa a observar toda a luta que ele passou, toda a dificuldade, todas as batalhas, mas ele começa a olhar também tudo que o Senhor deu. Se você ler aí os versos a seguir, a lista é grande, porque ele vai dar de presente para o irmão muita coisa. Se você ler, é muita coisa, é muito presente para o irmão. A lista é grande, é extensa. E ele começou a olhar tudo aquilo e começou a dizer assim, eu não era digno. Olha lá o verso 10, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Ele está olhando para Deus assim, eu sou menor, eu não merecia tudo isso não, eu sou menor, mas o Senhor foi bom comigo, ele começa a agradecer, segurando o quê? A promessa, o cajado. Agora, a vida começa a desenrolar. A história de Jacó não é uma história só de momentos bons, de auge, tem os momentos baixos. Mas o bonito da história de Jacó é que nos momentos de conquista, ele tem um cajado. Nos momentos de dor, ele mantém o cajado. Nos momentos que ele está perdendo, ele segura o cajado. Ele sabe que a vida não é só conquistar, a vida também é feita de percas, mas ele não larga o cajado, a promessa ele não esquece, não. O Jacó passou por inúmeras dificuldades, ele teve que ver e assistir os seus filhos chegarem com a notícia, olha, José morreu. José morreu por uma fera no pasto, e ele vai viver muitos anos da vida acreditando que o José morreu. Mas o José foi vendido como escravo para os ismaelitas, vai parar no Egito. O José já está longe, ele tem que viver e conviver com uma decepção que ele não fala para ninguém, ele vai revelar só no final da vida, quando ele vai conversar com Rubem na hora da bênção, dizendo assim, Rubem, você não vai ter nada de mim, porque você tomou uma das minhas concubinas, o filho deitou na cama do próprio pai. Olha quanta decepção. Ele vai ver que a Diná, sua filha, foi abusada. Ele vê Levi e Simeão fazerem uma trapaça e acabarem com os homens de Siquém. A vida dele tem muita perca, mas o cajado está lá. Aí ele tem que olhar para Judá, e Judá vai embora para Adulão, mas ele não deixa o cajado. Eu vim entregar uma palavra de Deus, eu não sei a luta que você enfrenta, a dificuldade que você enfrenta, mas
palavra é certa, não abandone o seu cajado e a promessa de Deus na tua vida. Ou se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não largue a promessa. Ele vai conviver com tudo. Olha, tragédia em cima de tragédia. A família não foi a melhor, mas ele fica com o seu cajado. Gênesis 47. Gênesis 47, o verso 31. Gênesis 47, verso 31. Na nossa versão, vai dizer que Jacó faz um pedido a José, e ele pede para que José jure, dizendo assim: José, no final, ele já está com 137 anos, olha quanto tempo. Nós estávamos falando do episódio de 60 anos, agora ele já está com 137 anos quando chegou no Egito. Ele está no final da vida. Ele vai pedir para que José não deixe o corpo dele, os ossos dele no Egito quando sair. Aí o texto, na nossa tradução, vai dizer assim, olha, o verso 31, e disse ele: jura-me, e ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da sua cama. Na tradução King James vai dizer assim, olha, eu vou ler para vocês entenderem. Contudo, Jacó insistiu: jura-me, e José lhe jurou enquanto Israel inclinava-se apoiado na ponta do seu cajado. Ele já está com 137 anos, mas ele ainda está segurando o cajado. Ele lembra que ele começou sem nada, mas do nada Deus fez tudo. E ele olha para o cajado e ele diz: eu não vou abandonar a promessa. Eu já vivi ganhos na vida, eu já ganhei muito. Já passei tragédia, mas a promessa eu não abandono. Aleluia. Quero encerrar lendo um texto com vocês. Hebreus capítulo 11, o verso de número 21. Hebreus 11, 21. Olha o que diz o texto em Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, prestes a morrer ou próximo da sua morte, abençoou cada um dos filhos de José. E olha o texto: e adorou encostado à ponta do seu bordão. Sabe o que é isso? Ele está abençoando os filhos de José antes de morrer, mas está adorando apoiado na ponta do seu cajado. Ele diz assim: eu estou velho, mas eu não perdi a promessa. Você não vai terminar o seu dia cansado como qualquer um. Eu vou entregar uma palavra de Deus nessa noite de festa. Você vai terminar adorando. Oh, você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Você não vai terminar um velhinho chato. Você não vai ser qualquer um. Você vai terminar adorando. Adorando. Oh, debaixo da promessa. Qual é a promessa? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A promessa é essa. Eu vou segurar. Ele vai voltar. Aleluia. Oh, tem uma unção de Deus nessa casa. Que Deus está movendo sobre nós aqui um espírito de alegria sobre os nossos corações. Está dando ousadia para quem está cansado, dizendo: ainda não acabou, ainda não acabou, ainda há tempo de adorar, adorar.
Você vai surpreender muita gente. Quero que você vai surpreender muita gente. Quando você já estiver cansado, com 137 anos, o pastor mandar alguém, um obreiro, levar a ceia na tua casa, porque você não pode vir mais para o culto. O obreiro se prepara. Oh, eu vou visitar a irmã, eu vou visitar o irmãozinho. Ele prepara os hinos e ele está crente que ele vai chegar para dar um apoio. Quando ele chegar lá, ele vai olhar para você e ele que vai ser apoiado, porque você vai ter adoração no lábio, apoiado no cajado, adorando. Quando ele achar que vai entregar, é Deus que vai te usar para falar com ele, porque você não vai terminar como qualquer um, vai terminar adorando, sustentado na promessa. Eu encerro a minha oportunidade aqui e gostaria, com toda humildade, com muito cuidado, você perguntasse para o irmão do seu lado: cadê o cajado? Cadê ele? Quer perguntar com você ainda? Você não esqueceu em casa não, está com você, não é? Você não faz igual alguns que vêm, mas deixa no carro, você traz para o culto, você traz junto, quente no coração, Jesus vai voltar, é uma promessa, eu não vou esquecer, breve virá, breve Jesus, oh, canta, pastor, muito obrigado.